Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra abençoada que vai te fazer refletir sobre quem realmente é Jesus na sua vida. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar profundamente no seu coração e ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos buscar a presença de Deus e nós vamos pedir que o Senhor nos acompanhe durante todo o nosso dia. E antes de nós refletirmos na palavra de Deus, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho feito aqui uma oração de fé para você começar bem o seu dia e para você encerrar na presença do Senhor. Então hoje eu senti no meu coração de falarmos sobre Jesus. A Bíblia conta no Novo Testamento que Jesus andava por toda parte, fazendo muitos milagres e ensinando a respeito do reino de Deus. E o modo de Jesus agir, de ensinar, era muito diferente dos líderes religiosos da sua época. E por isso as pessoas tinham muitas dúvidas sobre quem realmente ele era. Elas não conseguiam entender como aquele homem, vindo de uma região e uma família tão simples, pudesse ter tanto conhecimento e autoridade para falar das coisas de Deus. Jesus era muito diferente porque ele falava com convicção, ele falava com paixão, com amor às almas. E eu gostaria muito de ter vivido na época dele, e eu imagino que você também. Mas nós hoje temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele nos ensinará todas as coisas relacionadas ao reino de Deus, tudo aquilo que Jesus ele veio nos transmitir. E no livro de Mateus capítulo 13, o versículo 55, as pessoas perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Então olha isso, as pessoas, elas tinham dúvidas, elas não entendiam como aquele homem simples, ele tinha tanta sabedoria, como que Deus usava ele daquela forma. E elas pensavam, mas aquele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de José e Maria? As pessoas não conseguiam entender porque elas viram aquele menino crescer na sua própria terra. E foi difícil mesmo, ao ponto de Jesus dizer que um profeta não é bem recebido na sua terra. E a Bíblia conta que Jesus, quando ele passou pela sua terra, pela sua cidade, as pessoas não receberam milagres, porque elas tinham incredulidade no coração. E as pessoas não acreditavam que ele era o enviado de Deus. Mas o interessante é que não apenas na sua cidade, mas aonde ele ia, em todos os lugares em que Cristo passou, cada povo tinha uma resposta diferente sobre quem ele era. E teve uma vez que ele estava junto com os discípulos e ele fez uma pergunta a eles muito séria. Vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 9, o versículo 18 ao 20. Olha o que ele disse. Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Olha que interessante, irmãos. Perceba uma coisa aqui. Jesus não estava interessado no que a multidão pensava, porque ele não comentou nada sobre isso. Ele fez sim a pergunta, né? Quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos então começaram a responder, né? Uns estão falando que o Senhor é o João Batista, outros estão falando que é o Elias, outros estão até mesmo dizendo que tu és um profeta do passado que ressuscitou. Mas naquele momento, Jesus se vira para eles e ele faz a seguinte pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eu acredito que da mesma forma o Senhor nos pergunta hoje. Ele está nos perguntando, quem sou eu para você? Talvez, meu irmão, você ainda não tenha uma resposta concreta. Você acha que ele foi apenas um homem bom, um homem que tinha uma boa moral, um filósofo que deixou ensinamentos valiosos, um religioso, um revolucionário da sua época, um profeta ou até mesmo um louco que se intitulou Filho de Deus. E mais do que isso, ele disse que o Pai e ele eram um só, ou seja, ele disse que ele era o próprio Deus. E nós vemos aqui nessa passagem que quando Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse que ele fez a declaração correta.
E Jesus o elogiou. Se você continuar lendo, você vai ver que o próprio Deus foi quem revelou isso a Pedro. E da mesma forma, você, meu irmão e minha irmã, você só vai saber responder esta pergunta através de um relacionamento com o Senhor. Eu sei que é fácil responder perguntas em cima do que os outros estão dizendo, mas chega um momento na nossa vida em que você e eu precisamos enfrentar esse questionamento. Quem é Jesus para mim? E para saber quem é Jesus realmente, você não pode seguir a multidão e nem acreditar em tudo que as pessoas dizem. Tem até aquela frase, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas isso é uma grande mentira, porque se fosse verdade, as pessoas não teriam crucificado o Filho de Deus. Então, meus irmãos, eu quis trazer essa mensagem para que a gente venha conhecer o verdadeiro Evangelho e que a partir de hoje a gente venha enxergar os ensinamentos de Cristo, os seus milagres, a sua ressurreição, como a prova de que Ele é e Ele sempre será o enviado de Deus para a nossa salvação. Amém? Não importa a sua religião, você vai perceber aqui no meu canal que eu não falo de igreja, eu não falo de religião, eu falo apenas de Jesus e do reino de Deus. Esse é o mais importante. A nossa vida aqui na Terra é muito passageira, logo a gente vai estar na eternidade e nós precisamos ter a salvação. E essa é a única maneira, entregando a nossa vida a Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, meu irmão, Ele é o caminho, Ele é a saída para os seus problemas, Ele é a solução para a tua vida, Ele é aquele que vai preencher o teu vazio e tudo mais. E além disso, Ele vai te dar a salvação. Quando você fechar os teus olhos, você vai se encontrar com Ele e Ele vai dizer: seja bem-vindo, meu filho, você que me serviu na terra, você que acreditou no meu sacrifício, na minha morte e ressurreição. Deus está com você e você agora pode reinar juntamente conosco. Então, meus irmãos, vamos aceitar esse convite. Eu fiz essa escolha, essa decisão. Não foi fácil, porque eu ficava pensando no que os outros iriam pensar. Eu pensava na multidão, mas eu tive que fazer a minha escolha. E eu aceitei Jesus na minha vida. Eu reconheci que Ele é o enviado de Deus. E naquele momento eu pedi perdão e eu clamei pela misericórdia dEle. E Jesus entrou na minha vida. E a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me tornei uma nova pessoa, totalmente diferente. E dentro de mim veio morar o Espírito Santo. Nunca mais eu caminhei sozinho. Pelo contrário, eu sempre tenho sentido a presença do Senhor comigo, eu tenho tido direção na vida, eu tenho tido uma família, um lar, tudo abençoado, porque tudo foi Deus que me deu. E a Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos céus, vem de Deus. E é isso que eu desejo para a sua vida. Por isso eu quero muito agora que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Não importa se você não tem tido uma vida reta com Deus, se você tem falhado, se você não tem o costume de orar. Deixa que eu oro por você, mas você também pode abrir o seu coração, porque a oração não tem segredo, é você rasgar o seu coração na presença de Deus e você apresentar a Ele os seus pedidos, o seu agradecimento, e eu tenho certeza, grandes coisas o Senhor fará na sua vida se você abrir o seu coração para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste dia para Te agradecer em primeiro lugar por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Mesmo antes de nós nascermos, Jesus já tinha morrido por nós na cruz. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou a solução para nós. A Bíblia diz, meu Pai, que o pecado nos afasta do Senhor, que o pecado nos mata por dentro, nos mata espiritualmente. Mas o Senhor veio para nos dar vida, e é esta vida que nós tanto queremos, Senhor. Ô Jesus, derrama da Tua presença sobre nós, sobre a vida desse irmão e dessa irmã que separaram um pouco do seu tempo para buscar a Ti, ó Deus. Ô Pai, abençoa a vida dessa pessoa, faça ela lembrar que o Senhor sempre esteve ao lado dela e que agora o Senhor quer cuidar da vida dela em todos os sentidos, cuidando da sua saúde, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira. Oh, meu Pai, eu clamo também por essa pessoa que está no fundo do poço, essa pessoa que não consegue encontrar um sentido para a sua vida. Jesus, venha, Senhor, derramar da Tua paz, da Tua alegria, traga a certeza da salvação no nosso coração. Nós estamos aqui com o coração aberto, dispostos a fazer a Tua vontade. Senhor,
que os teus filhos venham olhar para o alto nesses momentos difíceis e que eles venham ter a certeza de que um Deus fiel e amoroso cuida das suas vidas. Jesus, ajuda essa pessoa a ter o mesmo entendimento que o apóstolo Pedro teve a seu respeito, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nunca nos abandona, aquele que está sempre ao nosso lado, pronto para socorrer, pronto para salvar. Jesus, perdoa os nossos pecados. Quantas falhas nós temos, Jesus. Quantas vezes nós erramos por não conhecer a Tua palavra. Quantas vezes nós não demonstramos amor ao nosso próximo. Quantas vezes não temos paciência com o nosso irmão. Quantas vezes falamos mal de alguém, agimos com brutalidade. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis, servos obedientes. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, porque senão a nossa vida, Pai, ela vai de mal a pior. Nós não sentimos mais paz, alegria, e nós precisamos que o Senhor seja a nossa alegria, a nossa força, o nosso vigor a cada dia. Senhor, que toda dúvida que surgir no nosso coração a respeito da Tua identidade, de quem o Senhor é, seja respondida pelo Espírito Santo. Então, meu Pai, tira toda a incredulidade, tudo aquilo que nos impede, meu Pai. Se existe alguma coisa que está nos impedindo de recebermos as Tuas respostas, de recebermos respostas de oração, de termos uma comunhão contigo, Senhor, tira do nosso caminho, nos mostra o que nós precisamos mudar, nos ajude, Senhor, a viver neste mundo. Às vezes é tão cansativo, Senhor, nós vivemos as batalhas do dia a dia, mas o Senhor é aquele que nos renova com a Tua palavra, e é isso que eu te peço, meu Pai. Fica conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, irmãos, vivermos na dependência do Senhor. Como é bom orarmos. Como é bom buscarmos a presença do Pai. Você que tem passado por lutas, não desanime. Continue buscando ao Senhor. É Ele quem coloca amor no seu coração. É Ele quem coloca compaixão, perdão. É Ele que te ajuda a viver neste mundo. E a Bíblia diz que a única forma de vencermos este mundo é colocando a nossa fé no Filho de Deus, tá bom? Então faça isso a partir de hoje, conte com as minhas orações. Eu tenho visto muitos pedidos de oração aqui nos comentários e eu não conheço a sua vida no particular, mas saiba que você está no meu coração e principalmente no coração de Deus. Então continue comigo todos os dias às 6 horas da manhã e 8 horas da noite. Eu tenho colocado uma oração e eu espero muito que você participe junto comigo, tá bom? Compartilhe esta mensagem e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.